As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos. Acelerando com você. Clínica Santa Ana. Especializada em cuidar de você. Satex Têxtil. Distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, muito boa noite, Estamos ao vivo nos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora a nossa missão é atualizar você sobre os fatos, as notícias, as informações que foram relevantes ao longo desse final de semana. Nós estaremos trazendo agora nessa segunda-feira. O programa hoje repleto de informação, vou nem comentar, de tanto conteúdo que a gente tem, mas muita informação hoje. Então, você está rindo de quê, Ralf? Então fique ligado no programa de hoje, temos realmente muita coisa para falar. Ralf, boa noite. Luciano, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Turitama FM e pelas plataformas digitais. Boa noite, Luciano. Boa noite, Ney, que estava pedindo pauta ainda agora no grupo do programa. Tem tanta coisa que voltou. Marília, Elivaldo, a todos os ouvintes e também quem está nos assistindo. Olha, daqui a pouco nós vamos ter informações, vamos tentar tratar um pouquinho sobre a política de Belo Jardim, certo? Mudando um pouquinho e trazendo informações principalmente para você que nos acompanha através das páginas, que repercutem esse programa em Belo Jardim. Então daqui a pouquinho a gente traz informações. A gente lembra que você pode acompanhar o programa Independente através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube. Inclusive muita gente nos acessa no YouTube todas as noites. Página do Bloco do Ney Lima no Facebook, pelas páginas Agreste TV e Jardins do Agreste de Belo Jardim. Então daqui a pouquinho teremos informações para Belo Jardim. Rádio Nova FM e Estação Notícia em Brejo da Madre de Deus. Pela fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama. TV Atitude Agreste em Taquaritinga do Norte. Além da Rede Nordeste de Pernambuco. Vale FM no Facebook e pelas ondas do rádio através da Toritama FM e da Vale FM. Esse é o boom de emissoras e portais que compõem a audiência desse programa. Operação em Toritama. Na manhã de ontem, forças de segurança pública realizaram uma operação de ação com o objetivo de coibir o comércio irregular de roupas às margens da BR-104, que viola os decretos municipais e estaduais relacionados à pandemia da Covid-19. A operação aconteceu para assegurar a continuidade e a organização da Feira do Jeans de forma delivery, com atendimento, que permite apenas a entrega de mercadorias já embaladas, atendendo aos critérios sanitários e veda a comercialização ali no local, a fim de minimizar todos os riscos da pandemia com a aglomeração de pessoas. As entregas regulares aconteceram normalmente na manhã do domingo no estacionamento do Parque das Feiras. A Operação Ação Presente contou com o trabalho de 30 homens, drone e viatura da Polícia Militar, também da Companhia de Trânsito e Transportes Urbanos, Guarda Civil Municipal e o Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública, o qual o Toritama também é integrante, além da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Você acompanha então as imagens dessa movimentação em Toritama, que passou a ficar mais organizada. Agora as imagens aéreas do domingo. E acho, viu, Luciano, que tudo isso aconteceu porque a gente tirou onda aqui. Você lembra que a gente falou que em Toritama as vendas aconteciam na porta da prefeitura? Verdade, era... Você estava no programa ou era Ralf que estava? Estava sim. Né? Estávamos nós dois. Estavam os dois, né? Isso. Aqui em Santa Cruz é na frente do fórum. Mas uma super operação foi montada, viu? Foi? Super operação foi montada. Foi e deu certo, Toritama. Deu certo. Mudou realmente o cenário lá.
Agora, você acompanha pelas imagens, você que está acompanhando, né, através da internet, acompanha pelas imagens essa movimentação de domingo. E uma prova, viu, que de forma organizada dá para fazer, né? Dá para fazer. As pessoas entregaram suas mercadorias, fizeram as suas vendas através do WhatsApp, através do Instagram e fizeram as suas entregas, né? O que foi coibido aí foi a venda no local, que é o que realmente deve ser evitado para que a gente, como falamos aqui repetidas vezes, não venhamos a ter problemas maiores depois. E aí a vida seguiu normalmente em Toritama no domingo, né? Só não dá para entender por que isso não aconteceu antes. Por isso que eu estou achando que foi a piada que a gente fez aqui. Foi o fato novo. Foi o fato novo em Toritama. Não só nesse momento, né, mas percebe-se o quanto de estrutura pode envolver para organizar em outros momentos também, fora da pandemia. Eu acho que esse momento da pandemia, Ralf, está ensinando muita coisa também e que algumas coisas dá para colocar em prática, né, que vieram à tona nesse momento de pandemia. Até porque, Luciano, a gente vai viver esse momento por alguns meses mais, né? É o nosso novo normal, pelo menos até chegar a vacina. Então é preciso que a gente comece a se adaptar com essa nova situação, com novas regras sanitárias, porque alguns meses, pelo menos pela frente, nós estaremos desse jeito. Dentro dos elementos, eu não sei se você tem a informação, o Ralf tem, me chamou a atenção só esse consórcio intermunicipal de segurança. Me chamou a atenção também. Eu não quis falar para não dar uma de desinformado, porque eu não conhecia. Pois é, então somos 3 desinformados. Porque eu sei como funciona. Eu pensei que fosse o consórcio CONIAP, né? Que tem como presidente o prefeito Atis Vieira, mas não é, né? É um consórcio à parte do CONIAP. Então, bem interessante. E vamos saber do prefeito Edilson Tavares brevemente como funciona esse consórcio. Eu não tenho informação de como ele é feito, certo? Mas vimos então pelas imagens, né, a movimentação controlada ali. Eu não sei se tem aí, porque o que é que aconteceu? No domingo ontem, né, como Toritama fez essa ação logo cedo, e eu passei por ali por volta de 6 horas da manhã de ontem, passei ali por Toritama. Antes de Toritama, indo de Santa Cruz para Toritama, já ali na Vila do Socorro, acredito, passou a ter uma feira improvisada. E aí há uma obra de duplicação ali que está sem trânsito na parte da obra. O que foi que aconteceram? Trouxeram todo o movimento irregular que estava lá, filas de carro, vendas e tal. Ali eu acho que já pertence a Taquaritinga do Norte. E aí não havia, por parte da Força Municipal de Toritama, o controle sobre aquela área. Então passaram da divisa e passou a ter uma feira, né, uma movimentação ali. Tem essa imagem aí, não? Ele vai estar subindo ali, né? Porque ela realmente foi bem interessante ali, foi uma alternativa. Já existe um pequeno comércio ali, né, Ney? Oi? Ali existe um pequeno comércio, né? Que se vende algumas tapetes, sempre. Mas era pequeno, passou a ser uma feira mesmo. Feira, uma né? feirinha Exato. que fizeram ali. Eu volto a dizer aqui, né? A gente não condena isso, porque as pessoas estão trabalhando, mas sabemos, né, dos riscos que há, isso é fato. Ney, dentro disso tudo a gente pode tirar uma perspectiva positiva, que tem uma dimensão da força que tem o nosso polo de confecções, né, Luciano? Eu não sei, não sou perito na parte econômica, mas mostra ser um polo econômico muito forte, porque no meio de uma pandemia como essa, muitas cidades do país com comércio fechado, outras tantas lockdown decretado, e aí mesmo assim o polo de confecções resiste a tudo isso e tem uma gigante movimentação, tanto no domingo quanto na segunda-feira. Então, me parece, Luciano, que dessa vez não vai ser diferente, e aquela velha máxima que Santa Cruz é a última a entrar na crise e a primeira a sair dela, Santa Cruz e o polo de confecções, deva se repetir, se Deus quiser. Por falar nisso, nós vamos falar um pouquinho nesse programa também sobre essas questões comerciais, certo? E a perspectiva do retorno, principalmente das nossas indústrias, do nosso comércio. Muita matéria econômica mudando o rumo, certo? Agora, falando que a queda, o impacto pode não ser tão grande conforme o que estava previsto. Claro que nesse momento ainda quem dita as regras é o vírus, certo? Mas a gente vai tratar um pouquinho sobre isso também, falando um pouco sobre essa perspectiva. Vamos para o intervalo, rapidinho, 30 segundos, e a gente volta em instantes.
Já imaginou comprar a tão sonhada Honda 0 km aí, no conforto do seu lar? Chegou a hora! Fale com a Maravilha Motos através do WhatsApp 81991451240 e realize o sonho de ter a sua moto 0 km e com leves parcelinhas que cabem no seu bolso. Entre em contato agora mesmo com a Maravilha Motos. Vou repetir o número, hein? 991451240. Compre sua Honda sem sair de casa. Maravilha Motos, a casa da Honda. Muito bem, voltando então, deixa eu só pegar aqui o Luciano viu a informação, né, Luciano? Quer passar aí pra gente? Realmente existe um consórcio intermunicipal de segurança, o CONSEG, do qual a cidade de Toritama faz parte. Parece nesse consórcio que eu vi aqui rapidamente na página da Prefeitura de Toritama, há uma troca, Ralf, inclusive, de forças, de guardas municipais, de veículos, coisa dessa natureza. É interessante, mais um consórcio, principalmente nas discussões que nós sempre tivemos aqui nessa região do fortalecimento que precisa da segurança, um consórcio como esse, interessante para a gente explorar até o funcionamento dele como se dá. Exato. Então, o Toritama, além de participar do CONIAP, né, que é um consórcio, por exemplo, que lida com questões de médicos, por exemplo, né, Luciano? Também trata desse consórcio. É interessante, realmente é uma coisa que está muito em voga, essas questões dos consórcios. Tem uns aí que se tentou, mas não conseguiu, porque tinha cunho político muito forte e severo, né? Consórcio de asfaltamento, aí chega aqui em véspera de eleição, com um monte de máquina para botar dentro da cidade, aí o consórcio vai embora, não funciona nunca em canto nenhum, porque o único propósito daquele consórcio era uma questão puramente e meramente eleitoral. Outros tratados com seriedade, com a seriedade devida, funcionam plenamente. As cidades que compõem o consórcio, segundo a matéria do Diário de Pernambuco, Agrestina, Altinho, Jurema, Lagedo e Toritama, no Agreste, e Catende, Cupira, Maraial e Palmares, na Zona da Mata, além de Betânia, no Sertão, e Moreno, na região metropolitana. E algumas cidades como Caruaru, Tacaimbó e Goiânia manifestaram interesse também de participar. É um consórcio realmente interessante, um apoio para a Força de Segurança Pública. Olha, o isolamento mais rígido em Caruaru e Bezerros não foi prorrogado. As cidades estão na segunda etapa do plano de convivência com a Covid-19. O isolamento mais rígido nos dois municípios começou no dia 25 de junho e acabou ontem. Segundo o governo do estado, Caruaru e Bezerros registraram uma redução no número de casos da síndrome respiratória aguda grave e o governo informou que durante os 10 dias o isolamento em Bezerros aumentou de 32% para 41%. Ainda segundo o governo, em Caruaru, essa taxa subiu de 35% para 50,2%. Porém, esses números divergem dos divulgados pela prefeitura do município. Segundo os números da prefeitura, o índice médio de isolamento na cidade durante o período analisado ficou em 43,41%, sendo que a média anterior era de 41,13%. Rapaz, será que alguém está inventando dados entre Caruaru e o governo do estado nessa briga, né, que há? A gente já percebe que há realmente uma situação de divergência aí, até nos números, nos índices de isolamento, a diferença é gritante do que um divulga para o que o outro divulga. Há um fato que deve ser levado em consideração, que o governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde, inclusive quando citou a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, né, foi citado o aumento e aquela matéria que saiu no Fantástico, ele disse que levava sempre em consideração não apenas um indicador, mas 3 indicadores, como a ocupação dos leitos de UTI, o número de mortes e o número de confirmação de casos. Na situação apresentada, traz um item que até então não vinha sendo conjugado nesse contexto, que é o índice de isolamento, no qual Caruaru apresenta que a evolução desse isolamento foi mínima. Alguém tá faltando com a verdade aí. Não tem sentido ser tão destoante duas informações sobre o mesmo tema. Então, alguém está faltando com a verdade. Mas estamos em tempos que
esse debate aconteceu, Luciano, há 30 dias atrás, na esfera federal, né, quando não se sabia se os números que o governo federal estava divulgando, se eram mesmo aqueles, porque foi achado um lapso aí muito grande, e depois a imprensa foi quem passou a divulgar também, paralelamente ao governo de Bolsonaro, os números da Covid. Então, tem alguma coisa muito estranha no ar. Não espero, mas não vai ser uma surpresa para mim se for aquela velha politicagem de sempre, as forças políticas partidárias armando seus palanques para ver quem sai melhor na fita, porque as eleições já estão se aproximando. Estou sentindo falta, Ralf, nessas últimas semanas. Nós tivemos essa situação recente das cidades de Caruaru e Bezerros, né, e outras cidades, mas estou sentindo falta de que os gestores desses municípios voltem a sentar e discutir um plano de reabertura com o governo do estado. Parece que a coisa estacionou com a decisão do governo do estado naquele chamado lockdown, que não foi lockdown para a cidade de Caruaru e Bezerros, e não houve mais uma discussão com as cidades do Agreste acerca do plano de reabertura ou até mesmo da forma de tratar a doença aqui na região. É preciso que avancemos no tempo, senão vamos ficar parados apenas observando esses números e essa discussão, como nós estamos vendo agora, entre o Estado e a cidade de Caruaru, com a divergência de números. Ô, Luciano, outra coisa que chama a atenção é que a gente discutia, acho que na última segunda ou terça-feira, aqui a questão de parecer que a tendência de Santa Cruz partir para um isolamento maior não era a tendência naquele momento. Acredito eu, não sei se é o sentimento que você tem, Luciano, que como o decreto em Caruaru não foi renovado ou não foi estendido os dias do decreto em Caruaru, esse sentimento fica mais evidente, né? Cada vez mais em evidência, porque o afrouxamento de algumas medidas em Caruaru dá a entender que aqui em Santa Cruz não deve ter um sentido contrário daquilo, né? Verdade. E aí é onde a gente sente falta, sabe, Ralf, do governo do estado. Ele está presente nessas discussões aqui para a região do Agreste, porque não foi anunciado por parte do governo que não renovaria as medidas restritivas para Caruaru e Bezerros, mas também o governo não sentou com os prefeitos aqui do Agreste, pelo menos não vi isso em matéria alguma, para discutir o avanço do programa de convivência, né, do novo normal. Então isso chama a atenção, porque nós entramos numa semana, as pessoas com a incerteza de como ficarão o seu dia a dia no meio dessa pandemia. E vale salientar que não foi conversado não houve diálogo entre governo do estado, por exemplo, e prefeitura de Caruaru nos dois momentos, né, Luciano? No primeiro momento, quando houve o decreto mais rígido, inclusive a prefeita de Caruaru fez um vídeo que a gente veiculou aqui no programa Independente, reclamando do decreto do governador do estado e reclamando de não ter sido procurada para saber se as medidas eram aquelas mesmas. E agora, né, na não renovação do decreto, a extensão dos dias do decreto, também me parece que a imprensa, pelo menos, não vinculou que houve qualquer conversa entre o Paulo Câmara e sua equipe e Raquel Lira e sua equipe. E coisa que não é interessante, né? Num momento como esse, onde já não há diálogo. Olha, veja como nós estamos numa situação complicada. Num momento como esse, onde já não há diálogo entre governo federal e governos estaduais, se passar a não ter entre governos estaduais e municípios, a gente fica frito, viu, no meio dessa história. Olha, para não dizer outra palavra, porque o momento e o local não permitem. Daqui a pouco eu vou trazer chegou a notícia agora aqui, vou trazer daqui a pouco também, mas é o seguinte, daqui a pouco eu vou trazer um trecho do vídeo do pronunciamento sexta-feira, do secretário de Saúde do Estado, e uma repórter perguntou lá, na coletiva do governo do Estado, sobre a possibilidade de ter isolamento social maior em Santa Cruz. Algumas medidas maiores serão aplicadas em Santa Cruz. E nós vamos trazer daqui a pouco a resposta do secretário de Saúde do Estado sobre essa pergunta, daqui a pouquinho. Olha, foi divulgado agora, nesse minuto, na CNN Brasil. Bolsonaro está com sintomas da Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro informou nesta segunda-feira à CNN
que está com os sintomas da Covid-19. Bolsonaro disse que está com 38 de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue. E contou que está tomando hidroxicloroquina. Olha, tá vendo? Tá tomando já. Por causa dos sintomas, né? Ele está tomando a medicação. A agenda do presidente para o restante da semana está cancelada. O presidente fez um teste de Covid-19 no Hospital das Forças Armadas em Brasília e o resultado do exame deve sair por volta do meio-dia da terça-feira, de amanhã. Bolsonaro também informou à CNN Brasil que fez também um exame de ressonância magnética para os pulmões. De acordo com o presidente, esse exame não identificou o problema. Então tá aí a informação que acaba de chegar. Parece que dessa vez é verdade, porque antes houve toda aquela especulação que o Bolsonaro teria tido o vírus, né, Covid-19, mas ele afirma aí está com 38 de febre e está com sintomas característicos da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro, que já anunciou também o cancelamento da sua agenda nessa semana. Agora vai também se observar onde Bolsonaro esteve, né? Ele inclusive comemorou até o dia, acho que o dia da independência dos Estados Unidos, não foi? Com alguns ministros, aliados e tal, todo mundo sem máscara. Isso aconteceu agora recentemente. Esse é o detalhe que será observado com certeza, né, a partir de agora. As pessoas que tiveram contato com o presidente da República, porque há grande chance de terem sido contaminados. Principalmente porque, segundo o que menciona os estudiosos, a maior fase de contágio está nessa fase pré-sintomática, né? Então, deve-se observar, porque com certeza ele anda arrodeado de ministros, de pessoas que ocupam pastas importantes, de parlamentares, e deve ser observado porque a doença ela tem um contágio muito fácil e muito rápido. Exatamente. O isolamento social nunca foi a diretriz que o presidente Jair Bolsonaro indicou para o país num momento como esse. Indo de encontro às maiores autoridades sanitárias do mundo e a grande maioria dos países do mundo, né? Eu particularmente não recordo de ter ouvido outro presidente ser contra as medidas que a OMS apontou para que fosse enfrentada a Covid. Muito raramente em alguma coisa o Trump discordava, né? Mas era uma coisa muito sutil. Mas o Bolsonaro sempre deixou claro isso, as declarações infelizes se sucederam no meio dessa pandemia que nós estamos atravessando. Pasmem, a gente consegue criar uma crise em tudo, foi preciso ir ao Supremo Tribunal Federal para se saber dos exames do presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal do país precisou se debruçar se o presidente precisava entregar os exames de Covid a ele ou não. Esse é o nosso país. E aí o presidente agora apresenta os sintomas da Covid, lembrando, Ney, que da comitiva que o presidente foi aos Estados Unidos antes do grande boom da doença no Brasil, 16 pessoas testaram positivo para a Covid-19, o presidente não testou positivo, mas agora com esses sintomas a gente espera que o presidente se recupere, né, e que o apontamento seja o necessário, o apontamento de um tom mais sereno e que o país possa sair menos desgastado e menos ferido dessa questão toda. Tem a história já da cloroquina, né? Que está sendo tratado com a cloroquina. Eu acho que isso vai ser motivo para grandes embates novamente após a recuperação do presidente. Eu espero perfeitamente que ele se recupere. E aí os embates se sucederem, se a cloroquina realmente é eficaz no combate a essa doença ou não. Claro que a gente torce, inclusive, que, como todo mundo, né, que pega a doença, que o presidente se recupere, né, enfim, os sintomas só sejam esses. E que, né, o seu histórico de atleta realmente vingue como ele pensa que vai vingar, né, em relação aos sintomas, e que seja só uma gripezinha no presidente. É tudo que a gente torce, é aquilo que ele fala. É o que a gente observa como o tempo ensina algumas coisas, né, porque nós estávamos num momento muito ruim, como estamos ainda, não estamos num momento bom.
Mas no meio de toda aquela discussão, o Brasil parou para discutir se o presidente apresentava ou não os exames que fez. Seria tão fácil como foi agora, teria evitado toda uma discussão, todo um desgaste de apresentar, de informar a sociedade. Ele é o presidente da República, é quem representa o nosso país. Então, não vejo nada demais de fazer o que foi feito agora, de informar que está com sintomas, que vai fazer o teste, divulgar esse resultado, sem que a gente tivesse passado por toda aquela discussão que tivemos algumas semanas atrás, Ralf, envolvendo uma série de pessoas nessa discussão, pessoas discutindo se era devido ou não, de algo tão simples que é de apresentar a situação como o presidente está fazendo nesse momento. E a Covid-19 anda assombrando o Palácio do Planalto, né? A avó da primeira-dama Michele Bolsonaro foi entubada hoje e testou positivo para a Covid-19. Muito bem, são 7 horas e 28 minutos. Daqui a pouco, nesse programa, as imagens das movimentações em Santa Cruz do Capibaribe, em Caruaru, o que foi dito pelo governo do estado, pelo secretário de saúde, quando perguntado por um jornalista se poderia haver lockdown ou algum procedimento mais restritivo em Santa Cruz, a gente traz daqui a pouquinho esse pronunciamento, tá certo, nesse programa. Ney, me permita só trazer a título de informação aqui, dentro desse mesmo assunto que a gente está, uma coisa que está preocupando muito é o nível de testes positivos da Covid nos frigoríficos, né? E veja que ironia, a China hoje parou de exportar carne brasileira porque os índices de testes positivos de funcionários dos frigoríficos brasileiros estavam muito altos. Eu não entendi. Quer dizer que o vírus pode passar para a carne viajar numa temperatura baixa, até a China, e quando chegar lá contaminar alguém? Tecnicamente eu não sei em que se assenta as autoridades sanitárias da China para proibir essa exportação. No caso deles, importação. Olha, um abraço aqui, cumprimentar e citar aqui os recados da Maria de Lourdes Lima, né? Ela colocou o seguinte: acho que o lockdown foi dado no momento errado. Foi no começo, no momento errado, que foi no começo, e agora afrouxaram. O lockdown que ela fala, na verdade, não é o lockdown, isolamento, né? O isolamento social. E agora afrouxaram total. Na hora que os casos estão aumentando assustadoramente, né? Ela coloca aqui. Bilu Tetel, que é o nosso internauta número 1, acompanhando a gente. Renato Gonçalves, o Hamilton das Piscinas, o piscineiro, está acompanhando a gente também. Um abraço a todos que estão assistindo. Marcos Ferreira, não adianta fechar tudo ao mesmo tempo, não. E não fechar nada. Porque... Bom, ele faz um comentário aqui, certo, em relação ao fechamento de lojas e tal, e aí questiona a questão da Caixa Econômica. Não adianta fechar as lojas e a Caixa Econômica, os bancos continuarem aglomerando pessoas nas filas. Enfim, são vários comentários chegando aqui na nossa transmissão. Intervalo rapidinho, a gente traz daqui a pouco esses vídeos que eu falei, Santa Cruz, Toritama, as movimentações, pronunciamento do secretário, e vamos, após o intervalo, fazer uma conexão com Belo Jardim, daqui a pouquinho. Na Porfírio Calçados, Espaço do Calçado, você encontra as melhores marcas de calçados masculinos, femininos e infantis com os melhores preços da cidade. Fique na moda e economize com as ofertas imperdíveis do Grupo Porfírio. Vá em uma de nossas lojas e confira as novidades. A maior variedade em calçados com conforto e qualidade. Siga o nosso Instagram, @Porfírio Calçados. Grupo Porfírio, lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Muito bem, vamos agora a Belo Jardim. Eu converso com o meu colega blogueiro Edson Silva. Boa noite, Edson. Boa noite, Ney. Boa noite, amigos do programa Independente, pessoal que está nos acompanhando aí na cidade de Santa Cruz e demais blogs parceiros aqui da região, retransmitindo esse programa de grande audiência. Edson, você morou um tempo aqui em Santa Cruz, não foi ou não? Morei, passei um bom tempo aí. Tive algumas participações em uma emissora de rádio aí. Nosso amigo, tem muitos amigos aí em Santa Cruz do Capibaribe, como Eduardo Alves, muita gente por aí. A gente teve uma passagem bacana aí em Santa Cruz, com alguns programas musicais também, reportagens, notícias policiais.
e uma passagem boa aí em Santa Cruz de Caparibe, sim, Ney. Muito bem, o Edson agora é responsável pela página da Agreste TV, que é um dos maiores portais, talvez o maior lá de Belo Jardim. E queria saber um pouquinho, Edson, em relação à preparação para as eleições aí em Belo Jardim, eleições que vão ser em novembro. O Hélio dos Terrenos tem direito à reeleição, mas não vai disputar, não é isso? É verdade, Hélio dos Terrenos, ele tinha direito de disputar a reeleição, mas por motivos pessoais, segundo o comunicado, ele fez através das suas redes sociais e também a página oficial no seu perfil e circulou nos meios de comunicações aqui da cidade, ao qual ele não iria disputar a reeleição para a disputa aqui da Prefeitura Municipal de Belo Jardim. E as outras forças políticas, por exemplo, quem que Mendonça vai colocar, certo? E Mendonça, que eu me refiro, é o Mendonça Filho. E o João Mendonça também, como é que está nesse processo? O processo é o seguinte, né? Após o ex-prefeito João Mendonça ficar indeferido, né? Onde ele ganhou as eleições passadas, mas através da justiça, né? Ter decretado aí com que ele não continuasse no cargo, ele começou a trabalhar agora, né, para essas eleições, o nome de sua esposa, Isabel Mendonça. Ela foi colocada aí como pré-candidata a prefeito do grupo PSB, né, que é ligado ao governo do estado. Ela que será aí, irá disputar as eleições aqui na cidade de Belo Jardim pelo partido PSB, do ex-prefeito, né, João Mendonça, aqui da cidade de Belo Jardim. Vai dar certo isso, Edson, em relação à esposa dele, que o João Mendonça tem uma força incontestável. A gente sabe a força que o João Mendonça tem em Belo Jardim. Mas ele consegue transferir isso para a esposa? A questão do preço ficou muito grande, né? Ficou muito grande a questão do nome, né, de Isabelle. Mesmo sendo uma pessoa que aqui muita gente a conhece, né? Ela teve um problema muito grande de saúde, conseguiu se recuperar, mas justamente a questão do que aconteceu aqui na política em Belo Jardim, o qual João colocou um outro candidato chamado Luiz Carlos, o ex-candidato, né? Disputou as eleições com o atual prefeito Hélio dos Terrenos, não conseguiu, não emplacou e não conseguiu a eleição do Luiz Carlos. Então, isso é um ponto negativo que é visto aqui na cidade de Belo Jardim. O João Mendonça está indeferido e por Isabelle, mesmo sendo a esposa do ex-prefeito João Mendonça, tem essa questão e vem um desgaste. Um dos pontos também que está repercutindo muito aqui, Ney, na cidade de Belo Jardim, é o candidato, né, irá disputar pelo governo, que no caso é o vereador Wilsinho. O Wilsinho é o candidato, o pré-candidato, na realidade, do governo municipal, o pré-candidato do prefeito dos Terrenos, o Wilsinho, ele que teve também uma trajetória muito grande ao lado do ex-prefeito João Mendonça, e isso, o que gera muito hoje aqui na cidade, é que ele está conseguindo, além do próprio grupo que já está formado, do atual prefeito Hélio dos Terrenos, ele está conseguindo muitos apoios, né, do grupo do ex-prefeito João Mendonça. Isso é o que está, essa repercussão. Aí do outro lado, indo para o lado do grupo do ex-ministro e deputado Mendonça Filho, vem o atual vereador e prefeito interino que assumiu o cargo, a prefeitura, durante esse intervalo, após a saída de João Mendonça. Aí Gilvando Estrela, ele assumiu a prefeitura, passando mais ou menos, acho que 2 meses, 3 meses no cargo, como prefeito interino, e ele vem com um bom nome também, sim, aqui na cidade de Belo Jardim. Ele, Gilvando Estrela, é o pré-candidato a prefeito do grupo do ex-ministro e ex-deputado Mendonça Filho. E só para a gente fechar, nós não falamos do candidato que vai ser indicado pelo Hélio dos Terrenos, que é um vereador aí, né, que era oposição inclusive a ele, passou a apoiá-lo e agora será o representante dele nessa disputa. Como eu citei, né, o Wilsinho, ele é vereador aqui do município,
eu acredito que ele tem 3 ou 4 mandatos, que me falha a memória, como vereador aqui no município. Ele já assumiu a Secretaria de Indústria e Comércio no município, ex-secretário de Educação, também a Autarquia Educacional do Belo Jardim, ele presidiu aquela autarquia. É um nome bom também, é um nome limpo, um nome que está somando, né, aí está agregando algumas pessoas, agrada uns e desagrada a outros, né? O nome do atual prefeito foi justamente, não vinha muito bem há um tempo atrás, agora começou alguns trabalhos também por parte da gestão, e isso faz com que melhore ainda mais o nome de Wilsinho para a disputa desse cargo nas eleições de novembro aqui em Belo Jardim. Ok, Edson, alguma novidade para hoje, para esses dias, na página Agreste TV? Sim, hoje tem um programa, né? Após terminar o programa independente, na página da Agreste TV, o pessoal que está nos assistindo agora, né, tem um programa Fala Agreste, que vai ao ar daqui a pouco, que são 2 pré-candidatos a vereador aqui na cidade de Belo Jardim. Um é um delegado regional, inclusive eu acho que ele teve passagem aí também em Santa Cruz de Caparibe, que é o Dr. Rômulo César, bastante conhecido também na região, e o soldado, né, é sargento, mas é conhecido como soldado Edivaldo. Vamos falar um pouquinho muito da área de segurança hoje aqui no programa Fala Agreste, e tem a apresentação do nosso amigo professor Heraldo Cunha e também professor Antunes. É um programa que vai estar bacana, imperdível. Eu peço que o pessoal que está assistindo aí, agora nesse exato momento, o programa independente terminou aí, entra aí na página da Agreste TV, curte lá e começa a acompanhar a nossa programação também. Tá Valeu, certo, meu. então, Edson. Dr. Rômulo teve passagem aqui em Santa Cruz, bastante conhecido o delegado, nem sabia que ele era candidato em Belo Jardim esse ano. Um abraço, Edson. Valeu, garoto. Um abraço a todos, sucesso aí no programa. Muito bem, conversamos então com o Edson Silva, né? Ele que é um dos nossos parceiros, né, que retransmite esse programa lá na página Agreste TV em Belo Jardim. Ele está em Belo Jardim nesse momento. Vamos para o intervalo rapidinho, 30 segundos, e a gente volta aqui nos estúdios. Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas nas 3 unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp. Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com o 98203-6829, está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Muito bem, tá aí o recado do Igor Araújo, né? Falou conosco agora. Você que está nos assistindo a partir de agora, divulgamos agora há pouco que em segunda mão, né, em primeira mão foi a CNN, em segunda mão foi o Programa Independente, que o presidente Jair Bolsonaro está com os sintomas da Covid-19, e a diferença de agora para aquela suspeita que se tinha antes é que ele cancelou a agenda dessa semana, admitiu, está com febre 38 graus e agora está buscando realmente a comprovação através de exames. Então, divulgamos isso agora há pouco. Vamos voltar ao nosso assunto local, falar sobre a movimentação no polo de confecções. Tem imagens de hoje de Santa Cruz, imagens que circularam nas redes sociais. Tá aí, ó, muita movimentação no trânsito. Esse é um cruzamento importante aqui da PS 160 e a gente vê aí a fila imensa de carros, né? Essa movimentação é numa rua, isso é foto, né? Eu não estou identificando Pedro que rua Paulo. é essa. Pedro Paulo. É? Pedro Paulo? Pedro Paulo. Ali perto da JCL, não? Não, é próximo a... Antes Ah, da Pedro Rota Paulo, do Mar. isso, que é São Miguel, né? Isso. Vamos a outra imagem, então. Aí, movimentação também, né, das redes sociais, trânsito na PS 160 fechado. Quem andou hoje percebeu a dificuldade e isso vem se repetindo todas as semanas. Tá aí, um condutor filmando também essa fila de carros, que sempre passa aí, vai quase até o Oscarzão, até a Vila do Oscar. Da entrada da cidade até a Vila do Oscar há um trânsito muito cheio, muito forte. Isso nas primeiras horas da manhã, entre 6 da manhã e 8 horas, 9 horas.
a gente tem essa imagem aí, a gente tem esse resultado. Essa imagem que nós passamos anteriormente. Então está aí a movimentação de hoje, né, ela continua. O que não tem definição, Luciano, é aquilo que nós divulgamos recentemente sobre uma ação da Procuradoria, foi? Ministério Público, por meio do Ministério Público, isso, Procuradoria Estadual, e que foi da Prefeitura de Santa Cruz do direito de se manifestar, mas até agora a gente não viu nenhuma definição, né? Eu até vi os autos desse processo. No final de semana passada, a Prefeitura foi intimada a prestar as informações que foram requisitadas pelo tribunal, e aí nós voltamos para aquilo que eu falei agora há pouco, Ney Ralph. Após aquele ingresso da ação em que o município vai ter que se manifestar acerca do decreto em que ele flexibilizou algumas atividades, nós paramos no tempo. A população ela está sem uma definição do que ela vai seguir, e aqui eu não estou fazendo uma crítica ao município de editar novos decretos ou não, mas ao contexto, inclusive governo do estado, que é preciso comunicação com essa região, não só com a cidade de Santa Cruz, mas com as demais regiões, para que a gente possa saber se vamos avançar ou se não vamos avançar no plano. O fato é que nós estamos parados na segunda fase daquele plano que foi divulgado pelo governo do estado. Região metropolitana já vem avançando bastante, é evidente, observando o que vem acontecendo em cada região, mas a gente vê, por exemplo, na região metropolitana já sendo, inclusive, permitido retirar as máscaras para o exercícios físicos que são feitos. E a nossa região, eu sinto que o nosso agreste, o interior, está faltando essa comunicação para que a gente possa, no mínimo, se não seguir aquele plano já elaborado pelo governo do estado, que possa ser definido um plano de como essa região aqui ela vai se comportar nos próximos dias. Quanto à ação propriamente dita, Luciano, se demorar, a justiça demorar um pouco a decidir, logo pode se perder o objeto da ação, né? Porque se o governo do estado, por exemplo, decide, através de um decreto que Santa Cruz vai avançar em mais algumas etapas do plano de reabertura do comércio, o objeto da ação fica perdido. Então, é preciso que, lógico, também entendo como Luciano, observando as medidas devidas, o governo do estado comece a enxergar os pontos preenchidos sobre a liberação dos comércios aqui na toda a região do Agreste, não só em Santa Cruz, mas toda a região do Agreste. O governo do estado de Pernambuco, como já foi dito nesse programa, não identifica apenas um ponto, ou seja, o declínio ou a subida da curva, mas outros pontos são admitidos. Nós temos aqui a nosso favor também o fato de que o Hospital de Campanha de Santa Cruz não está superlotado. Entendo, Luciano, que não vai superlotar, porque se não superlotou até agora, não seria da agora para frente que vai superlotar esse hospital. Era uma expectativa também que se foi gerada uma expectativa que em poucos dias, depois de pronto, o hospital de campanha estaria superlotado. Isso não aconteceu, graças a Deus, e agora é esperar para que a gente possa avançar nesse processo aí de reabertura do nosso novo normal, Ney Lima. Ok, e tratando desse assunto, vamos trazer agora a declaração do André Longo, secretário de Saúde de Pernambuco. O secretário de Saúde foi questionado durante coletiva de imprensa sobre o enfrentamento à Covid-19 em relação à situação do aumento de contaminação de novos casos em Santa Cruz do Capibaribe. Vamos trazer um vídeo agora com a pergunta da repórter e a resposta do secretário. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio. O Estado vai adotar medidas mais rígidas de isolamento social em cidades do Agreste que têm apresentado maior velocidade de transmissão do vírus, a exemplo de Santa Cruz do Capibaribe? Bom, Cíntia, a taxa de transmissibilidade, a taxa de transmissão, o RT, né, que se chama, isoladamente, não é um bom indicador para a adoção de medidas mais restritivas. Esse é um número que é calculado muitas vezes diariamente, tem uma labilidade, muitas vezes tem levado em consideração casos leves, feitos com testes rápidos, né, para sua execução.
Isso depende muito da estratégia de testagem, né, de cada município. Por vezes adquiriram testes rápidos, tem feito um movimento maior de testagem. Isso muitas vezes depende também do ritmo de alimentação dos sistemas de informação que os pesquisadores acabam trazendo. Houve uma ocorrência, por exemplo, em Santa Cruz do Capibaribe, que você se refere, que a 4ª Gerência Regional de Saúde detectou que eles perderam o time em algum momento lá para a alimentação do ESUS-VE, que vê casos leves, e alimentaram uma grande quantidade de casos diagnosticados em teste rápido nas últimas 2 semanas. Isso fez com que houvesse uma impressão de um grande aumento, né, de infectados lá em Santa Cruz especificamente, que é o caso que você está se referindo. E aí isso certamente faz uma alteração na curva de casos que leva a crer que há uma taxa de transmissibilidade fora do normal. Nós temos buscado cada situação que é evidenciada como essa, porque inclusive ganhou projeção nacional, que Santa Cruz seria o 4º município onde houve uma maior incidência de casos. A gente tem procurado, através da vigilância, entrar em contato, ver o que ocorreu, ver exatamente a dinâmica de casos, e isso, às vezes, detecta situações como essa, né? Na verdade, outliers, situações fora da curva, que acabam trazendo algumas situações de evidência que precisam ser colocadas. Então a gente não se guia, obviamente é mais um número, um número que os próprios pesquisadores dessas taxas de transmissão fazem questão de dizer que é muito importante ver a tendência de vários dias ou a tendência de semanas do R para você poder se orientar melhor, né, e sempre ver que dados estão sendo utilizados. É uma taxa tradicional, uma taxa que a gente leva em consideração, mas não isoladamente, porque ela precisa ser vista dentro do contexto do sistema de informação, da estratégia de testagem, do tipo de teste que está sendo utilizado, porque muitas vezes você está detectando ali uma situação de positividade, sim, mas uma situação de um caso que muitas vezes já é um caso recuperado, em que não há mais transmissão da doença. Então é preciso sempre levar todas essas questões em consideração, né, para a adoção de medidas mais rígidas, e para isso a gente tem se orientado muito mais, né, naquilo que é a nossa estratégia de testagem desde o início, né, doutor Jailson, que são as síndromes respiratórias agudas graves, que nós buscamos testar todas de forma assim bastante uniforme, que nos dão uma segurança maior em relação às curvas, às tendências das semanas epidemiológicas, porque a gente pode acompanhar elas desde o início, né, da mesma forma, testando todos. Óbvio que os casos leves também são considerados, eles também precisam, né, ser acompanhados. É importante, né, a adoção dessas estratégias, e nós temos buscado, inclusive, ampliar a nossa capacidade de testagem, agora com iniciativas como, por exemplo, o DAI-Covid, para ir buscar, inclusive, contactantes de casos. Isso tudo tende a ampliar a nossa capacidade de observação e ampliar a nossa capacidade de tomada de decisão, né, a partir dessas evidências, dessas observações e, fundamentalmente, da ampliação da capacidade de testagem de RT-PCR, que é aquilo que nós temos de melhor para avaliação da pandemia. Muito bem, está aí o pronunciamento do secretário André Longo, bastante cauteloso, né, em relação a Santa Cruz do Capibaribe, trazendo dados, inclusive informações que a gente não sabia que estava acontecendo aqui. Os números de hoje em Santa Cruz, divulgados agora, nesse momento, pela Prefeitura de Santa Cruz, 51 novos casos de coronavírus em Santa Cruz hoje. 51 novos casos registrados hoje, em um único dia. Desses, 29 são do sexo feminino, 22 são do sexo masculino. E aí há, entre esses casos, uma morte. Deixa eu trazer aqui esse detalhamento. Na atualização, deixa eu ver aqui.
Uma morte, trata-se de um homem que está na faixa de idade entre 70 e 79 anos, né? Mais uma morte aí. O total de mortes, eu trago agora também, sobe para 18. Então, com os 51 casos divulgados hoje, nós temos 887 casos confirmados em Santa Cruz, com 18 óbitos até o momento. Esses são os últimos números oficiais da Covid-19 na cidade. Intervalo 30 segundos e a gente traz a discussão desse assunto aqui para os estúdios. Minha gente, chegou a hora de falar de coisa boa. Precisa consertar seu carro ou moto? A Auto Pronto resolve para você. Tudo que seu veículo precisa em um só lugar. Excelência no atendimento. Equipe formada por profissionais altamente qualificados. E os melhores preços e as melhores peças do mercado. Deixe seu veículo em boas mãos. Agende seu serviço pelo fone e WhatsApp 81 37 31 0798. Auto Pronto, na Avenida Bela Vista, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Luciane Ralph, a impressão de vocês em relação aí à entrevista do secretário, ao pronunciamento do secretário. Entrevista coletiva também. Bem, eu acho que tem um ponto que o secretário falou que ele chama a atenção, que é o fato, a forma de inserção desses dados. E aí, comentava aqui com o amigo Ralph, sobra de novo, Ralph, para o digitador, né, o famoso digitador da prefeitura, porque pelos dados que o secretário coloca, pela fala do secretário, ele coloca em xeque a forma que os dados foram alimentados no sistema, né? Então, isso gera para a gente, de certa forma, uma insegurança das informações que estão sendo enviadas. Embora a fala do secretário faz entender que um volume de casos foi registrado nos últimos dias e, com isso, fez com que o município tivesse aquele destaque no Fantástico, com um aumento de mais de 300%. No entanto, apesar dessa explicação do secretário de Saúde, a gente percebe que esses números vêm se mantendo, isso vem sendo uma constante, como os números que foram apresentados agora há pouco, mais de 50 casos, Ralph, de um dia para outro aqui em nosso município. Sabe para mim o que é que faltou, Luciano, para a gente ter a exatidão disso, se o que a gente está passando agora é realmente isso, ou pode ter sido parcelada essa quantidade, o secretário ter emitido a quantidade de pessoas que deixaram de ser repassadas as informações de Covid. Porque aí a gente tinha uma noção mais severa sobre o momento aqui em Santa Cruz. Por quê? Digo isso. Se a quantidade de pessoas fosse uma quantidade muito grande, poderia estar acontecendo um fatiamento para que até não chocasse tanta população. Já imaginou, Luciano? Isso é um número hipotético, viu, que eu estou citando. Se de um dia para outro 400 pessoas a mais em Santa Cruz, isso é um número hipotético. Mas isso iria chocar muito as pessoas. O fato é que, novamente, ratifico o que o Luciano disse, essas informações deveriam ter sido passadas para a população também, pelo poder público aqui de Santa Cruz do Capibaribe. E, Luciano, pela fala do secretário, o nosso sentimento deve estar, de certa maneira, adequado com o que pensa a autoridade sanitária de Pernambuco. Eu não vejo disposição, pelo menos aqui compreendo, pela fala, de ter um enrijecimento maior nas medidas sanitárias aqui em Santa Cruz, não. Não sei se é esse o sentimento que expõe a vocês também. Mas a mim, quando o secretário pontua essa situação, pontua outras questões que precisam ser levadas em consideração. Inclusive, ele faz referência, Luciano, à grande maioria, que é uma tônica que sempre o Manassés Simões traz aqui, que é uma tônica que diz que a maioria dos casos são casos leves, né, de sintomas leves. Então, me parece, pelo menos aferindo a fala do secretário de Saúde de Pernambuco, que nós não teremos as medidas enrijecidas aqui em Santa Cruz, não. Bom, antes do final do programa, eu vou trazer aqui a informação, né, que a nossa equipe está colhendo esses fatos. Vai estar daqui a pouco no programa Rota da Notícia, segunda edição. Vai ser pauta em alguns instantes. O que é que aconteceu? Um caminhão-baú carregado com produtos eletrônicos, televisores, produtos eletrônicos, que viria aqui para Santa Cruz do Capibaribe, foi interceptado por bandidos
nas proximidades do Lampião. E essa carga, esse caminhão, na verdade, foi roubado, certo? Foi tomado ali em assalto. A empresa que faz o monitoramento desse caminhão foi acionada e, fazendo rastreamento, né, conforme os aparelhos do veículo, identificaram esse caminhão na divisa entre Pernambuco e Paraíba via BR-104. A equipe de segurança da empresa fez a intercepção do veículo, mas o veículo já tinha sido descarregado. No entanto, eles conseguiram deter uma pessoa, um condutor que estava no veículo. E o GAT foi acionado. A equipe dos policiais militares foi até o local e, com esse elemento detido, foi levada até a zona rural de Itaquaritinga do Norte, onde a carga desse caminhão já estava em um outro veículo, um carro de boi. Isso na zona rural de Itaquaritinga. Tudo isso chegou e foi levado para a delegacia de Santa Cruz do Capibaribe e daqui a pouco, no programa Rota da Notícia, segunda edição, nós vamos ter todas as informações e as imagens dessa ocorrência. Daqui a pouquinho. Com o elegante J. Lima, que já está aqui, né? Elegantíssimo, bonito pra caramba, viu? Hoje ele vem com uma camisa... Rapaz. Hoje ele vem com uma camisa assim, ó, estilosa. Tá aqui, ó. É o J. Lima. O povo disse que minha Na cabeça Rota é da grande, Notícia. não cobriu a dele. Não cobriu a dele. Então daqui a pouquinho o J. Lima no Rota da Notícia. J. Lima, que é dono de todos aqueles ternos que aparecem na publicidade da Avanta, que a gente em outdoor. Ele é dono daqueles ternos todos. Pois é. Mas não fale muito não, que o bichinho é alvo aí de vários processos, senão daqui a pouco ele vai perder até os ternos. Final do programa, a gente fica por aqui. Um abraço a você que esteve nos acompanhando, Ralf Luciano. Até amanhã. Até amanhã. Voltaremos amanhã no mesmo horário. Lembre, siga os nossos podcasts. Vai lá, procura no Spotify Programa Independente, receba o nosso conteúdo e acompanhe em qualquer lugar e a qualquer momento. Voltaremos amanhã no mesmo horário. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.